Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula virtual. Hoje nós estaremos trabalhando tabela periódica, tá? A emblemática tabela periódica. Ou seja, nada mais é do que um tabuleiro no qual nos mostra os elementos químicos que formam toda a matéria que nos cerca, todo o universo. Bom, no estudo da tabela periódica, nós precisaremos enxergar a evolução da tabela periódica. Uma das primeiras pessoas que tentaram organizar a tabela periódica é o nosso amigo Lavoisier. Ele até teve uma certa, digamos assim, facilidade em virtude do número de átomos conhecidos na época, que eram apenas 36 elementos químicos, 36 tipos de átomos. Porém, sua tabela periódica foi, digamos assim, melhorada e ela foi trabalhada por Dobereiner, no qual ele cria a famosa tríade, onde ele organiza os átomos de 3 a 3 e no qual se percebe o seguinte: os átomos, quando organizados de 3 a 3, eles apresentavam algumas características, né, algumas propriedades químicas semelhantes. Porém, essa tríade ela não vingou em virtude de não ser condizente para todos os átomos conhecidos na época. Entra em ação então agora o nosso amigo Chancoteau, onde ele organiza os átomos numa ordem crescente de massa, tá? E essa organização ela é feita na aspiral, né, de um parafuso, num ângulo de 45 graus e a partir do telúrio, tá? Bom, e aí? E aí também que essa organização acaba não valendo para todos os átomos, então ela fica falha. Quem vem depois para contribuir aí é o nosso amigo Newlands. Ele faz uma analogia, não é, com as notas musicais. Então essa tabela periódica foi conhecida como a tabela das oitavas de Newlands, onde ele dispõe os átomos numa sequência, de tal forma que, após cumprir a sequência das notas musicais, observa-se que há uma coincidência nas propriedades dos átomos. Nós temos aí também no caso, né, o Meyer, detalhe. A de Newton, inclusive, foi ridicularizada, então ela não ganhou ênfase. Somente muitos anos depois é que eles perceberam algumas características que realmente podem ser aplicadas até hoje. E nós temos o famoso Mendeleev, né, no qual se diz através de um sonho, após 3 dias, né, dormindo, ele consegue enxergar uma organização adequada para os átomos. O interessante é que o Mendeleev procurava organizar os átomos em virtude de uma propriedade, no qual os átomos, né, ordenados de tal forma apresentariam características semelhantes. E ele consegue enxergar essa periodicidade de propriedades através da organização dos átomos a partir dos seus valores de massa. E é aí então que ele consegue idealizar a tabela periódica. O interessante é que a tabela periódica que nós temos hoje, ela é totalmente diferente da tabela periódica proposta por Mendeleev. Mas a de Mendeleev é a base para o que chamamos hoje de periodicidade. Bom, quem contribui de forma expressiva é o nosso amigo Moseley, partindo da tabela periódica proposta por Mendeleev, já melhorada, com mais átomos do que já existentes na época. Ele percebe que as propriedades, ou a famosa periodicidade, ela não se dá em função da massa, mas sim em função do número atômico, ou seja, da carga nuclear. Tá? Posteriormente, né, entra em ação o Seaborg, onde ele consegue, digamos assim, dar um novo tchan para a tabela periódica em virtude da introdução de átomos, né, com um número atômico superior do urânio, ou seja, átomos artificiais. E é ele que consegue, digamos assim, estender a tabela periódica para os limites da existente na época. Bom, então vamos agora à tabela periódica, tá, em si. A nossa periódica, tá, ela é um retângulo no qual esse retângulo é dividido em linhas horizontais e em linhas verticais. Bom, para que servem então essas linhas horizontais e verticais? Elas servem para dividir a tabela no qual nós vamos locar os elementos químicos. Então a tabela periódica ela apresenta linhas horizontais, no qual as linhas horizontais as chamaremos de períodos. O número de linhas horizontais são 7. Então, cuidado. No corpo principal da tabela periódica que nós veremos à frente, nós encontraremos 7 linhas horizontais. E abaixo do corpo da tabela periódica, encontraremos 2 outras linhas. Não são novos períodos. Essas 2 linhas abaixo da tabela periódica, elas pertencem, respectivamente, ao 6º período e ao 7º período da tabela periódica.
E algo importante agora, anote aí no seu caderno, anote na sua apostila. As linhas horizontais, ou seja, os períodos, eles correspondem às camadas eletrônicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um átomo que pertence ao terceiro período da tabela periódica, ele apresenta em sua distribuição eletrônica 3 níveis de energia. Se você quiser, 3 camadas eletrônicas. Enquanto, trabalhando com as colunas, também chamada de grupos ou famílias, o número de linhas, tá, verticais são um total de 18. E o interessante é que os átomos que estão dispostos numa mesma coluna, eles apresentam em comum, tá, propriedades químicas semelhantes. Então cuidado, hein? Vai fazer uma distinção agora. Átomos com a mesma coluna, propriedades semelhantes. Átomos de colunas diferentes, propriedades diferentes. Guarde bem essa informação que ela vai ser muito útil a vocês aí no seu estudo. Bom, dando continuidade agora, nós temos aqui o seguinte. O nosso amigo Moseley foi o que percebeu que o que realmente caracteriza um átomo não é a sua massa, mas sim o número atômico. Então, a tabela periódica atual, os átomos estão dispostos numa ordem crescente de número atômico. Ok? Cuidado que alguns vestibulares mais tradicionais acabam correlacionando a ordem proposta por Mendeleev, que não é em função de número atômico. Detalhe, na época nem tinha número atômico de Mendeleev. Mendeleev organizou por ordem crescente de massa. Tá ok? Bom, então agora a nossa tabela periódica que nós temos na atualidade. Perceba na tabela, nas linhas verticais, tá? Que nós temos o quê? Um total de 18 colunas, no qual estão numeradas de coluna 1 até a coluna 17. Perceba que lá no extremo direito tem uma coluna 0. Gente, essa coluna foi a última a ser acrescentada na tabela periódica. Na época, começou-se a descobrir uns átomos no qual tinham como característica serem inertes, ou seja, não reagiam com facilidade. E aí então eles perceberam que não havia espaço na tabela periódica. O que eles fizeram então no caso? Acrescentaram mais uma coluna. Nasceu a famosa coluna dos gases nobres, ou seja, gases que não têm reatividade em condições ambientais, mas em laboratório esses gases podem vir a ter reatividade, porque trabalham-se em condições especiais com pressão e temperatura. Tá ok? Agora, o interessante é que na tabela periódica, né, as suas colunas, linhas verticais, tá, elas são divididas em dois famosos grupos, em duas famosas famílias, que é a família A e a família B. Quem faz parte da família A? É a coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. E quem faz parte da família B? São as colunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E as colunas, né, elas foram relacionadas então com a família, como sendo família A e família B. Aí ficou a famosa família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Alguns livros mais antigos chamam a coluna dos gases nobres como sendo família 8A, ok? Mas hoje é muito pouco provável que você encontre isso. E a família B, correspondendo da família 1B até a família o quê? 8B. Só tome cuidado que a primeira coluna de elementos da família B é, na verdade, a família 3B e não a 1B. Perceba que a família 1B se encontra na coluna 11, tá ok? Bom, aí é interessante o seguinte, a família A, ela recebeu alguns nomes bem característicos. E quais são esses nomes bem característicos? A coluna 1A, ela foi chamada de metais alcalinos. Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. 3A, a família do boro. 4A, a família do carbono. 5A, a família do nitrogênio. 6A, a família dos calcogênios. 7A, dos halogênios. E a família 0, ou a famosa 8A, de gases nobres. O interessante é, por que chamado metais alcalinos? Chamado metais alcalinos porque esses átomos têm como característica, né, formarem meios básicos. É aí que vem a ideia de alcalino, de meio álcali, ok? E alcalinos terrosos, porque também formam meio básico, só que um detalhe interessante, eles são encontrados na Terra. Opa, me esqueci. A família 1A, gente, tá, você encontra principalmente em cinzas. Pergunte aos seus avós por que se faz sabão de cinza. Talvez vocês também não saibam, mas no futuro próximo vamos conseguir entender essa ideia. Nós temos a família do boro, aí não tem nenhuma relação com a ideia de alcalino e alcalino terroso.
A família do carbono, a família do nitrogênio segue tradicional, porque o primeiro elemento de cada uma dessas colunas corresponde ao boro, carbono, nitrogênio e calcogênios. A ideia da palavra calcogênio é formadores de cobre, formadores de cal, tá? Ou seja, são muitos compostos no qual na sua constituição tem enxofre e oxigênio. E quando se retira esses átomos, enxofre e oxigênio, ou gera cobre, gera cálcio ou algo parecido. Bom, nós temos a família dos halogênios, que é a família 7A, que é a família dos famosos formadores de sais. Tá? Então nós encontramos, dica, né? Principalmente aonde? Na água do mar. E os gases nobres, ditos como sendo gases o quê? Inertes, que não reagem. Bom, agora percebam, logo abaixo do corpo, como mencionado anteriormente, nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Algo muito importante, lantanídeos e actinídeos também são chamados de terras raras. Por quê? Porque eles são encontrados em pequeníssima quantidade no solo. Pra vocês terem uma ideia, né? Hoje o país que mais produz, né, elementos químicos a partir da terra, enquadrando como lantanídeos e actinídeos, é a China. E quem tem uma das maiores reservas mundiais ainda não exploradas é os Estados Unidos. Bom, mocinhos e mocinhas, dando continuidade, nós temos agora algo muito importante. A família 1A e a família 2A, elas apresentam em comum sua camada de valência, o subnível S. Enquanto que a coluna 13, ou melhor ainda, a família 3A até a família 7A, incorporando a coluna 18, a família 0, tem como característica o último subnível, o subnível P. Já os metais de transição que estão no bloco central da tabela periódica, que compreende a coluna 3 até a coluna 12, eles têm como característica, né, na sua distribuição eletrônica, o subnível D, incompleto, ou seja, não totalmente preenchido. Já mais abaixo aqui nós temos o que? Os lantanídeos ou os actinídeos, que corresponde à família o quê? Com o subnível F. Então percebam que você pode também dividir a tabela periódica por blocos de subnível. Subnível S, P, D e F. A melhor maneira de você enxergar a qual grupo ele pertence é fazendo essa distribuição eletrônica, seguindo o famoso diagrama de Linus Pauling. Bom, aí agora algo importante é o seguinte. Esses blocos S, P, D, F, ele também vai te auxiliar na identificação da família da tabela periódica. Então todo átomo que terminar com subnível S ou P, ele pertence à família A. E ele é chamado de elemento representativo. Todos os átomos terminados com subnível D ou F pertencerão aos elementos de transição, família B. O interessante é que se na distribuição eletrônica terminarmos com subnível D, é transição externa. Terminou com F, transição interna. Bom, aí nós temos agora o que? O urânio. Bom, o urânio é um elemento químico, né, de maior número atômico natural. E aí criou-se dois termos interessantes, são os elementos cisurânicos e os elementos transurânicos. Cisurânicos são elementos artificiais antes do urânio. Quem são os dois principais referenciais para vocês? O tecnécio e o promécio. E quem são os transurânicos? São os átomos artificiais com número atômico superior ao do urânio. Tá ok? São aqueles trabalhados por Seaborg. Tá bom? Então vamos agora ao seguinte. Na nossa tabela periódica, tá? Nós temos a divisão em virtude da característica do átomo. Então, na tabela periódica, nós temos aí um átomo sozinho, solitário, que está ali de roxinho para você, lá no topo, na parte esquerda, né? E esse pedacinho aí, ele é somente o átomo de hidrogênio. Então, a gente precisa brincar que o hidrogênio é um átomo, né, no qual a sua família é de um átomo, ou seja, de um só elemento, só ele. Então, coitadinho, fica sempre triste. Bom, nós temos agora, né, um grupo aí bem significativo, que está aí para vocês de cinza, né, uma cor prata bonita chamando a atenção de vocês, no qual incorpora 90 elementos químicos. E esses elementos apresentam caráter metálico. Então percebam que a maior parte da tabela periódica apresenta átomos com características metálicas. Partindo agora para um grupo menor, tá, nós temos os famosos ametais, que está aqui de amarelinho para vocês. Então eles estão na parte direita da tabela periódica. Ok? Nós temos ainda os semimetais. Algo importante que eu falarei a vocês agora é o seguinte. Não existe mais os semimetais na tabela periódica, mas alguns vestibulares acabam ainda cobrando quem são os semimetais. Eu vou dar uma dica para vocês guardarem os semimetais, depois vocês podem aí correlacionar com a tabela periódica. Opa, esqueci algo importante. Como estamos falando de tabela periódica, é necessário que ela esteja ao seu lado, hein? Ok?
Bom, aí nós temos o seguinte. Quem são os semimetais? Guarde essa frase. Belas, sirigaitas, gêmeas, assanhadas, esbanjaram, ternura, Napolônia. Estes elementos que eu acabei de citar nessa frase, né, são os elementos químicos que pertencem ao grupo dos famosos semimetais, no qual não existe mais hoje. Pra você ter uma ideia, eles deixaram de receber essa atribuição, né, mais ou menos aí em 1980, ok? Mas ainda os vestibulares acabam cobrando. E nós temos, é claro, no cantinho aqui direito, uma coluna excluída, todinha de azul, que é dos gases nobres, ok? Porém, como mencionei a vocês, pessoal, nós temos um detalhe que é o seguinte. Os nossos queridos metais não são somente mais estes. Mas por que não são somente mais estes? Como também para os ametais. Estão lembrados que tinham ali os semimetais? Então vamos traduzir. Semimetal. Alguns deles são metálicos e alguns deles com caráter o quê? Ametálico. Então hoje aumentou-se esse rol, porque acabou deixando de existir os semimetais e aí dividiu em dois grupos, ou seja, pegou os semimetais. Quem tinha mais característica metálica foi para os metais e quem tinha menos característica metálica foi para o grupo dos ametais. E aí então, houve aí, olha só, perceberam? Perceberam ou não perceberam? Houve então, né, um acúmulozinho aí de metais. Olha agora o rosinha desaparecendo, ó. Esses rosinhos que ficou por último passava para o grupo dos ametais. Assim, então, né, na nova quantidade de átomos, nós temos os ametais no total de 16, dando destaque, gente, principalmente para o oxigênio e nitrogênio, ok? E nós temos agora os metais com um total de 94 elementos químicos, tá bom? Dando continuidade, observe a tabela periódica proposta por Philip Stewart. É uma tabela periódica no qual ele distribui os elementos químicos não mais naquela forma tradicional retangular, mas sim na forma de um aspiral, como se fosse um caracol. E parte-se de uma estrutura, né, bem elementar, que é o nêutron, para então partir para o primeiro átomo, que é o átomo de hidrogênio, e aí ele vem dispondo-se os átomos. Perceba agora que as famílias, né, não estão mais naquela forma como estava prevista antes, mas querendo ou não, eles acabam ainda tendo uma, digamos assim, relação com as suas propriedades, tá ok? Ela vai ser validada como sendo obrigatório o seu uso? Não se sabe ainda, tá? Mas já tem um bom tempo essa proposição, mas ainda vale a tabela periódica que nós temos ainda hoje nos tradicionais vestibulares. Bom, agora nós vamos dar uma ideia das características dos elementos químicos, né, na tabela periódica. Os elementos que compõem a tabela periódica, como mencionado anteriormente, dividem-se em alguns blocos. Perceba agora aqui que não aparece mais os semimetais, porque uma parte foi colocada para os metais e uma outra para quem? Os ametais. Então vamos começar pelos metais. Os metais, gente, eles estão na maioria dos átomos que formam a tabela periódica. Eles normalmente são encontrados na fase sólida, excetuando o mercúrio, que é encontrado na fase líquida. Os metais apresentam boa qualidade com relação à condutividade elétrica e condutividade térmica. Eles são maleáveis, ou seja, são capazes de formar lâminas facilmente. Tem boa ductibilidade, que é a capacidade de formação de fios, tá? Não dissolve-se em água, tá ok? E tem reatividade com ácidos. Então, muito cuidado, quando um metal na presença de ácido, ele reage. O inconveniente, às vezes, é a produção de gás hidrogênio, que é um combustível, mas sem contar o seu próprio desgaste, tá ok? Bom, aí nós temos o grupo dos ametais, os famosos não metais. Eles é tudo o contrário dos metais, ou seja, eles não são bons condutores de calor, não são bons condutores de eletricidade e, detalhe, se encontram nos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Um sólido famoso, tá? O enxofre, ou até mesmo o carbono. Um gás famoso, não só um, mas dois, o oxigênio e o nitrogênio. E um líquido, opa, agora deu zebra. Quem é o metal líquido? Né? E o metal líquido que nós temos em questão, gente, é o bromo, ok? Agora, o interessante é, dentre os ametais, existe uma situação interessante que é para o carbono. O carbono é um ametal, mas o carbono tem o poder de formar os alótropos, ou seja, formar substâncias simples e diferentes. E no caso do querido carbono, ele forma o grafite. Então, o grafite é feito de carbono, que é um metal, e o grafite apresenta a capacidade de boa condutividade elétrica. Isso se deve aos elétrons livres em sua estrutura, ok? Já o hidrogênio, né, ele é bem ímpar. Cuidado, se você lembrar do slide anterior, o hidrogênio estava colocado na primeira coluna.
Ele só foi colocado lá para ele não ficar tão sozinho, mas ele não tem características de metal alcalino. Tá ok? Muitas vezes, né, ele é enquadrado como sendo de característica ametálica, porque nas ligações químicas, quando ele faz, ele apresenta como característica compartilhar elétrons e não de perder elétrons. Semimetais, né, eu acabei me confundindo e falei a vocês que ele não estava incorporado, mas ele está aqui no cantinho aqui. Os semimetais, gente, né, ele tem aquelas características intermediárias entre metais e ametais. Então, alguns deles, boa e má condutividade elétrica, boa ou má condutividade térmica e assim por diante. E uma característica geral dos metais, eles apresentarem elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição, enquanto que alguns ametais podem ter tanto elevados valores de fusão e ebulição, como também baixos valores. Tá bom? Bom, e agora então nós vamos aí aplicar, né, o famoso diagrama de Linus-Pauling, tá, para com a localização dos átomos na tabela periódica. Então o diagrama de Linus-Pauling ele nos serve para indicar onde um átomo pode estar localizado. Então estamos pegando como exemplo aqui o átomo de lítio, que tem número atômico 3. Bom, e aí? Se ele tem número atômico 3 e ele é neutro, e como é que eu sei que ele é neutro? Que ele não está carregado positivamente, nem carregado negativamente. Então ele terá 3 elétrons. E como esses 3 elétrons estarão distribuídos na sua eletrosfera? Então está da seguinte forma. Ele está como sendo um S2 e 2S1. Ou seja, ele apresenta, né, 2 elétrons no primeiro nível, tá? E apresenta um elétron apenas no último nível. Mas através da distribuição eletrônica, onde então nós conseguiremos enxergar a sua localização na tabela periódica? Da seguinte maneira. Nós vamos identificar a camada de valência. Né? E quem é a camada de valência? Vocês lembram? Camada de valência, gente, é a última camada da distribuição eletrônica. Então a camada de valência aqui, ela é composta por apenas quem? O subnível 2s, 1. Bom, e aí? E aí então nós vamos fazer a seguinte interpretação dessa camada de valência. Tá? O número 2, tá? Ele vai indicar a você quem? A coluna. O número 2 vai indicar a você o período que o átomo se encontra. Enquanto o S vai indicar a você a família, e o número 1 vai indicar a você quem? A coluna. Ou seja, através da camada de valência, você vai enxergar, primeiro, número de elétrons, 1. Então, o número de elétrons indicará a você obrigatoriamente o número da coluna. Como ele tem um elétron, coluna 1. O subnível S, ele vai indicar a você família o quê? A. Lembra? S ou P, na final da distribuição, família A. D ou F, família B. Então, como terminou com S aqui na distribuição, ele está na família o quê? A. Juntando um com A, ele se encontra onde então? Na família 1A. A família 1A é chamada o quê? Família dos metais alcalinos. Bom, e o período, como é que eu descubro? Pela distribuição eletrônica, percebam que eu utilizei 2 níveis de energia, o nível 1 e o nível 2. Assim, então, podemos afirmar que este átomo, por ter 2 níveis, se encontra no segundo período. Lembra que eu falei a vocês? O número do período nos indica o número de níveis. Então, o número de níveis indica o período. Tá ok? Bom, agora nós temos um outro átomo aqui em questão, que é o átomo de escândio. O que é interessante para o átomo de escândio? Que ao fazer a sua distribuição eletrônica, tá, a gente percebe o quê? Que ele termina com o subnível D. Então quer dizer que você já pode interpretar que ele pertence a qual família? Família B. Cuidado para você não fazer o mesmo comparativo do átomo anterior, que é um átomo da família A. Por qual motivo? Se você pegar a camada de valência dele agora, a sua camada de valência termina com o subnível 4s2. Cuidado para você não dizer que é 3d1. Camada de valência é o último nível da distribuição eletrônica. Então, a camada de valência terminando com o subnível 4s2, o número de elétrons que está aqui em cima indica para você quem? A coluna. Então, esse A está na coluna 2. Como terminamos com o subnível D, ele é família B. O que nós afirmaríamos, então? Que esse átomo, né, se encontra onde? Se encontra lá na família 2B. E esse está onde? No quarto período. Por que quarto período? Porque pela distribuição eletrônica ele usou 4 níveis de energia. Só que se você for lá na tabela periódica, você irá enxergar que ele não está lá o escândio.
E onde é que nós erramos? Aí é que vem agora o pulo do gato. E o pulo do gato, gente, é o seguinte. Lembre-se, essa situação proposta está errada. Por quê? Porque quando trabalharmos com elementos químicos pertencentes à família B, guarde bem isso agora, trabalharmos com elementos da família B, é necessário nós analisarmos não mais a camada de valência, mas sim os dois últimos subníveis da distribuição eletrônica. E aí os dois últimos subníveis, quem são eles? São os subníveis 4s2 e 3d1. E como é que eu descubro a coluna agora então? Você soma os elétrons desses dois últimos subníveis. 2 com mais 1 dará para nós um total de quanto? 3. Quer dizer então que esse átomo estará locado em qual coluna? Coluna 3. E como ele terminou com o subnível D da distribuição eletrônica, olha aqui em cima, por favor, ó, que eu estou circulando de amarelinho, ele pertence a qual família? A família B. Então quer dizer que esse átomo se encontra em qual família? 3B. Ok? Já adiantando, a qual período ele se encontra? Período 4. Por que período 4? Porque ele utilizou 4 níveis de energia. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Bom, só para confirmar aqui a situação, perceba então agora o seguinte. Esse átomo, né, por ele ter utilizado 4 níveis, ele se enquadra no quarto período da tabela periódica. Aí você relacionando aí período com coluna, você descobre quem é o elemento onde realmente ele se localiza. Bom, só para finalizar aqui então, olha só, metal de transição externa. Então, um complemento. O que é transição externa mesmo? São todos aqueles átomos que terminam sua distribuição eletrônica com o subnível D. Transição interna. São todos aqueles que terminam a distribuição eletrônica com o subnível F. Ok? E agora, né, por enquanto é só. Atentem-se aí no caso ao estudo da tabela periódica, faça os exercícios com calma, né? Porque já já nós estaremos aí ao vivo, tá? Ou já já estaremos podendo solicitar a vocês aí, né, questionamentos sobre a aula de hoje. Boa semana a vocês, boas aulas, tá? Até a próxima.